Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje nós vamos estudar os circuitos reguladores e conversores DC-DC do televisor LG 42LB 5800. Os reguladores e os conversores DC-DC vão fornecer as tensões necessárias ao funcionamento da placa principal. A partir das tensões da fonte, eles vão produzir outras tensões necessárias ao funcionamento de todo o televisor. Porque, na verdade, a fonte fornece algumas tensões, como, por exemplo, 3,3, 5, 12 volts ou 24 volts, e aí os reguladores e os conversores têm que produzir outros valores que também o televisor vai usar para funcionar. Então, a gente vai ver aqui nessa aula como funcionam os reguladores e os conversores do televisor LG que eu citei. Regulador de tensão é um circuito integrado que, a partir de uma tensão mais alta, fornece uma tensão mais baixa, porém estável, constante, para alimentar um circuito. Porém, tem uma desvantagem. A queda de tensão no regulador vezes a corrente que passa por ele, você vai ter uma potência elétrica que vai ser dissipada pelo CI em forma de calor. Então, ele tem que ser colocado num dissipador de calor. Os reguladores lineares são bons para alimentar circuitos de baixo consumo. Agora, para circuitos de consumo um pouco mais alto, é necessário utilizar os conversores DC-DC, que na verdade são reguladores que usam um PWM, uma onda quadrada de frequência e largura variável, para controlar um ou dois transistores, MOSFETs. Esses transistores são chaveados e na saída desse regulador você vai ter uma tensão constante, porém já não tem tanto problema com o aquecimento do regulador. Então o conversor DC-DC ele consome menos energia para regular do que o regulador linear, porque o regulador linear ele funciona o tempo todo, o conversor DC-DC é um regulador que fica ligando e desligando. Então a quantidade de energia que ele desperdiça é bem menor do que um regulador linear. Os conversores DC-DC são utilizados para alimentar circuitos de consumo mais alto. Então aqui na placa desse televisor nós vamos ver quais são os reguladores e os conversores DC-DC. Mas antes, eu tenho uns recados para vocês aqui, ó. Se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo a Burgos Eletrônica. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos todas as sextas-feiras aqui às 19 horas no nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, já acompanha o nosso canal há um bom tempo, se você quiser e puder ajudar financeiramente o canal, torne-se membro do canal. Clicando aqui no botão Seja Membro ou no primeiro link aí da descrição do vídeo, com um valor mensal a partir de R$ 7,99 você se torna membro do canal, você ajuda o canal financeiramente, em troca a gente oferece vídeos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Você que já é membro, muito obrigado pela colaboração que vocês nos dão aqui no canal. Vocês vão estar vendo esse vídeo aqui numa segunda-feira, e segunda-feira é o último dia da nossa promoção de final de semana. Aproveitem lá para você adquirir os cursos por download pela metade do preço. Aí na descrição você tem o endereço das nossas lojas virtuais e você pode adquirir também os cursos em combo, em quantidade que sai mais barato. Então pessoal, vamos ver aqui como é que funciona os reguladores e conversores da LG 42LB 5800. Aqui você tem o conector da fonte e do circuito backlight. Esse conector vai alimentar, vai lá na fonte e vai na placa da fonte também tem um circuito do backlight. Agora detalhe pessoal, esse conector aqui ele tem duas opções, ele tem a opção aqui de 22 pinos e tem uma opção aqui um pouco maior, um conector um pouco maior, porque alguns televisores utilizam comandos digitais para controlar o brilho do painel, no caso o brilho do backlight. Então vamos ver aqui, ó. Aqui como funções principais nós temos as tensões que saem da fonte e entram nesse conector, a tensão de 3,5 volts, que é a tensão de standby, que vai entrar aqui ó, em 3 pinos, no 3, 5 e 6, a tensão de 12 volts, que já aí com a TV funcionando, vai entrar aqui nesses pinos 13 e 15 e no pino 14. Nós temos também a tensão de 24 volts, a tensão de 24 volts, pino 10, 9 e 10, a tensão de 24 volts. Então percebam, você só vai ter esses 12 e esses 24 volts quando a TV estiver ligada. Enquanto a TV estiver em standby, você só vai ter a tensão de 3,5 volts, essa daqui, ó.
Aqui o comando para ligar a fonte, o Power On, que é o pino 1, ele vai ligado nesse transistor, e o comando para ligar ele vem desse ponto chamado RL On. Agora, detalhe importante, pessoal, na placa principal desse televisor, além do CI DSP, que é o faz tudo, ele tem um micro separado do teclado, um micro do teclado ou do painel do televisor. O painel que a gente fala não é o display, é o painel de controles da TV. Então nós temos um micro do painel. O micro do painel, ele está na folha aqui embaixo, ó, esse aqui, ó. Esse daqui é o micro do painel. Ele vai ligado no painel do televisor. A principal função dele, na verdade as principais funções são ligar o televisor, ligar o backlight e controlar o brilho. Esse CI aqui. E também ele controla o relógio do televisor, ó. Ele vai ligado aqui no cristal do relógio, 32.768 kHz. Esse CI aqui, ele se comunica com o DSP do televisor. Muitos televisores LCD LED têm um micro pequeno na placa principal, é o micro do painel. Ele vai ligado no teclado, no controle remoto, ele faz a função liga e desliga, controle do backlight, e também ele se comunica com o CI DSP do televisor, que é o processador principal. Então, voltando aqui em cima, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, nesse micro aqui, ó, aquele pino que eu falei, ó, o RL On, esse cara aqui, tá vendo, ó? Em condições normais, quando a TV está em standby, ele é nível alto. E quando a TV liga, ele passa para nível baixo. Então aqui, ó, ele aqui, ó. Então, nível alto, esse transistor aqui não conduz e não vai tensão para o Power On. Quando a TV liga, esse ponto RL On passa para nível baixo. Esse transistor PNP, então, vai conduzir. E a tensão de 3,5 volts de standby vai passar para cá, ó. Vai passar para o Power On. E aí vai ligar a fonte. Se você quiser ligar a fonte sem ela estar conectada no televisor, basta você fazer um curto-circuito, um jumper, do pino 3 ou 5 ao Power On aqui, ó. Porque, na verdade, o transistor faz isso, ó. Ele pega essa tensão de 3,5 e faz um jumper para cá. Então você pode fazer um jumper direto, aqui não precisa nem usar resistor, ó. Você liga o pino 3 e 5 no 1, e aí a fonte tem que ligar. Ela tem que fornecer os 12 e tem que fornecer os 24 volts. Tá? Tem aqui o liga e desliga do backlight, esse inverter on, ou inver on aqui, ó. É o liga e desliga do backlight, os controles de brilho, PWM, DIN 1, DIN 2, e tem mais controles de brilhos adicionais aqui, ó. Controles de brilho digitais, que algumas TVs dessas possuem, não são todas. Vai depender do tipo de conector que ela usa aqui, ó. Bom, então, deixa eu mostrar para vocês agora, começando aqui com o circuito detector da fonte. Circuitos que detectam se a fonte está funcionando ou não. Pessoal, aqui eu tenho esses dois CIs, eles têm a mesma finalidade, ó. E tem algumas opções para eles aqui, dependendo da opção que foi escolhida, para o CI que detecta o funcionamento da fonte, nós vamos mudar os resistores e capacitores em volta, ó, tá vendo? Então, de acordo com o que você for usar, tem umas recomendações de quais componentes você deve utilizar. Mas vamos passar para cá, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona este circuito. Aqui foi muito. Acho que 200 está bom, não precisa muito não. Então, pessoal, é o seguinte, aqui, ó, o detector de funcionamento da fonte é basicamente o seguinte. A tensão da fonte entra nele quando a TV está ligada, obviamente, ou quando a TV está em standby, ela vem por aqui, ó. Aqui, quando a TV está em standby, quando ela está ligada, vem por aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, tá? Muito bem. E nas saídas deles, são dois CIs. E na saída deles, um detecta tensão de 12 volts, outra tensão de 24 volts. Na saída dele, a gente tem o Power Detector, ou o circuito que detecta se a fonte está funcionando direito ou não. O que é funcionando direito? Com as tensões. O que é não funcionando direito? Com as tensões baixas ou sem tensão. Então, pessoal, esse circuito integrado, eu vou mostrar para vocês como é que ele é por dentro. Aqui, ó. Ele tem 3 pinos. Então, dentro dele tem divisores de tensão, tem um circuito de referência que gera uma tensão fixa, tem um Smith Trigger, que é esse aqui é um amplificador operacional Smith Trigger, aqui o símbolo dele, eu já expliquei sobre o Smith Trigger. O Smith Trigger é por exemplo, um operacional
que ele muda de estado quando a tensão ela está ou acima de um certo nível ou abaixo de outro nível. São dois níveis. A tensão tem que chegar ou no nível de cima ou no nível de baixo para ele mudar o estado. Entre os dois níveis ele não muda de estado, tá? Ele não muda de estado, de forma que o ruído, se o ruído tiver entre os dois níveis, não vai fazer ele mudar de estado. Então, o operacional Smith Trigger, ele vai ligado aqui num contador. Aqui tem um oscilador dentro dele, uma porta não E, uma porta NAND. Aqui um transistor MOSFET chaveador. Aqui a saída do pino 2, que é o pino de reset ou o pino Power Detect, tá? Como está escrito lá. Como é que funciona esse cara? Na hora que você liga o televisor, na tomada, por exemplo, vai entrar uma tensão aqui. Ela vai gerar uma tensão fixa na entrada inversora. E na entrada não inversora, eu vou ter uma tensão que pode ser maior ou menor do que essa. Se a tensão da fonte estiver boa, a tensão aqui vai ser maior do que aqui. Daí, a entrada positiva sendo maior, ou a entrada não inversora sendo maior, a saída vai para nível alto, nível 1. Aqui vai para nível 1. Esse contador aqui de tempo também vai para nível 1. E aí o oscilador vai começar a trabalhar, vai mandar para ele um sinal, ele vai contar esse tempo e na saída dele vai ter nível 1 também, ó. Então aqui eu tenho nível 1, esse nível 1 aqui ele vai ser mantido por um pequeno intervalo de tempo, alguns microsegundos. Então fica nível 1, nível 1. Sabemos que a porta não E, a porta NAND, quando as duas entradas estão em nível alto, a saída fica nível baixo, tá? Ó, a porta não E, somente quando as duas entradas estão nível alto, a saída vai para nível baixo. Indo para nível baixo, esse transistor corta, a tensão aqui sobe, eu tenho um nível alto aqui, ó. Esse nível alto vai resetar a função liga e desliga daquele micrinho que eu mostrei para vocês. Porém, depois de um pequeno intervalo de tempo, aqui passa para nível baixo, aí fica 1, 0. 1 e 0 aqui na entrada, a saída vai para nível 1. Nível 1, esse transistor conduz, o pino 2 então cai para 0, vai para nível baixo e acabou o tempo de reset, tá? Reset, pessoal, para quem não sabe, é uma função que nós temos em eletrônica digital para inicializar um circuito ou iniciar um circuito. Eu vou dar uma referência para vocês. Quando você está jogando videogame, por exemplo, quando você aperta o botão Start do videogame, você reseta o videogame para ele começar aquele jogo. Então, em eletrônica digital é assim, você reseta um circuito para ele começar a funcionar. Então, em resumo, quando a tensão da fonte estiver normal, aqui a tensão fica maior do que aqui, vai para nível alto, nível alto, nível alto. Sai nível alto aqui por um pequeno intervalo de tempo, aqui fica nível baixo, esse transistor corta, sobe a tensão, subindo a tensão reseta. Depois que acabou o tempo do oscilador, acabou o tempo, ele vai para nível baixo, aqui sobe o nível, vai para nível alto, o transistor conduz e o pino 2 passa para nível baixo, acabou o reset. Agora, pessoal, se a tensão da fonte estiver baixa, esse terminal aqui fica menor do que esse. A saída aqui vai para nível baixo. Nível baixo, pessoal, nível baixo aqui vai ser sempre nível alto. Nível alto, nível baixo aqui é nível alto. E aí esse transistor aqui, ele vai conduzir direto e aqui vai ficar sempre a nível baixo, não vai resetar o micrinho, tá? Então é assim que funciona este CI aqui, ó. Que no caso é esse, um desses dois, na verdade, ó. Então perceba, a tensão aqui tem que estar no valor correto para a saída dele passar para nível alto por um pequeno intervalo de tempo. Esse nível alto vai para o Power Detect aqui. Vou mostrar para vocês onde é que está isso aqui, ó. O Power Detect vem para o micrinho aqui, ó. Aqui, ó. Power Detect entra no micrinho e ele reseta a função liga e desliga para poder ligar o televisor, tá? Esse micrinho aqui, pessoal, ele tem o reset que vem do micrão. Aqui, ó, o micrão não, do DSP, né? O micrão, né? O processador geral da TV. Seria o micrão. Então, o reset dele já vem por aqui, ó. Porém, ele tem o Power Detect, que é o reset para a função liga e desliga. Beleza? Então, agora vocês já sabem como funciona aqui o reset. Ele vai para nível alto por pequeno intervalo de tempo. Muito pequeno, tá, pessoal? Alguns microsegundos. Bom, vamos começar aqui pelos reguladores, né? Vamos ver aqui. Bom, aqui é um chaveador da placa do painel, no caso a placa Tcon. Aqui o controle da placa Tcon.
Quando está em nível alto, esse transistor conduz. Esse MOSFET aqui de canal P, o gate dele é ligado ao terra, ele vai conduzir a tensão de 12 volts para a placa T-CON, tá? É típico, é quase 1,5 ampere que alimenta a placa T-CON. Nós temos aqui, pessoal, nosso primeiro regulador, ó. Regulador não, esse aqui na verdade é um conversor DC-DC. Ele é um conversor DC-DC step down, é aquele buck. Ele tem aqui dentro a entrada, o pino 7, entre o pino 7 e o pino 8 tem um MOSFET aqui dentro. E no caso do pino 7 ao terra, que é o 6, né? Do pino 7 ao 6, nós temos um outro MOSFET aqui dentro. Então tem um MOSFET aqui e outro MOSFET aqui, ó. Então na hora que a gente liga o circuito, a tensão de 24 volts vai entrar no pino 7, ele vai ligar o pino 7 com 8, o MOSFET aqui de dentro vai conduzir, né, por causa do PWM, nível alto, ele vai conduzir, vai passar uma corrente entre o pino 7 e 8, vai passar uma corrente por essa bobina, ela vai criar um campo magnético, uma tensão oposta a essa aqui, ó. De modo que esses capacitores serão carregados com essa tensão, menos a tensão gerada pela bobina, que dá um total de 5 volts. Quando o MOSFET corta, o outro vai conduzir, e aí a energia da bobina vai se dissipar pelo outro MOSFET, que é entre o 8 e o 6, né? Entre o 8 e o 6, o outro MOSFET. Eu falei 7 e 6 não, é 8 e 6. Então a energia da bobina vai se dissipar pelo pino 7 e 6 e vai manter esses capacitores carregados com 5 volts. Então, em resumo, quando conduz um dos MOSFETs, pino 7 liga com 8, passa a corrente, tensão de 5 volts. Quando esse MOSFET corta, vai conduzir o pino 6 e o 8. O pino 6 e o 8 ele dissipa parte da energia da bobina e mantém os capacitores carregados com 5 volts para alimentar a carga. Tá? O pino enable vai ligar e desligar o CI. Quando está em nível alto, o CI liga. Quando está em nível baixo, o CI desliga. E detalhe, pessoal, aqui nós temos um feedback, uma amostra da tensão de saída vai para o pino 4 para controlar o PWM e, consequentemente, a tensão aqui. Agora, olha a curiosidade. Esses dois resistores aqui, ó, através de uma conta que o fabricante pôs aqui embaixo, determinam a tensão de saída dele. Olha que interessante, eu vou fazer aqui para vocês, ó. Aqui, ó. R1 dividido por R2 mais 1, ó, R1 é 51K, dividido por R2, que é 16K, dá 3,18 mais 1, igual 4,18 vezes 1.222, vezes 1.2222. Aqui, ó, 5 volts na saída, 5.11. A tensão aqui de saída, tá? Então isso aqui é um conversor step down, um conversor buck. Aqui embaixo tem outro, ó. Outro conversor step down, esse aqui eu vou ter que aumentar um pouco aqui, ó. A tensão de 3,5 volts de standby entra nesses dois pinos aqui, ó. E na saída dele, nós temos 1,5 volt. Aqui é a mesma coisa, tem o MOSFET aqui dentro, tem o gerador de PWM. E a tensão de saída desse conversor, aqui a fórmula já é outra, ó. Por que a fórmula muda? A fórmula muda de acordo com o CI, porque cada CI tem a sua própria fórmula. E nesse caso aqui, ó, os dois resistores do feedback, são esses dois aqui, ó, ele já fez o cálculo, ó. Aqui a saída dele 3 amperes, olha lá, 1.5 volts. Essa tensão de 1,5 vai alimentar a DDR, que é a memória de vídeo. E aqui tem uma proteção extra, ó, um Zener, que é de 2,5 volts, aqui a tensão é de 1,5 volt. Se acontecer por acaso desse CI entrar em curto, daí o Zener entra em curto para a tensão não ir lá para frente, não queimar as memórias DDR. Tá? Bem legal. Aqui eu tenho outro conversor, ó, entra 12 volts e sai 3,3, ó. Olha o feedback aqui, ó. Aqui, tá vendo, ó? Aqui, ó, tá vendo? O fator de multiplicação aqui já é outro. Ah, o power on off vai no pino enable. Esse power on off, pessoal, ele vem daquele micrinho lá, tá? Aquele micrinho que é responsável por ligar a TV. Então o micrinho, ele leva isso aqui para nível alto, o CI funciona. Quando o micrinho leva isso aqui para nível baixo, o CI corta, tá? Então aqui o feedback, vamos lá. Vamos fazer aqui para vocês verem. O feedback aqui é 33.3K, 33.3K,
dividido por 10 igual mais 1 vezes 0,765. 0,765, olha lá, 3,3, tá vendo? 3,3 a saída. Aqui tem outro Zener de proteção. Aqui no caso o Zener que usa aqui é de 5 volts, tá? Mas é 3,3 volts aqui. 3,3 volts aí, tá? Então, como vocês puderam observar, nós temos então um regulador aqui. Ah, esse aqui é de 1,2, ó. Aqui um regulador de 1,2 e funciona igual. Esse aqui vai alimentar o núcleo central do processador principal, do DSP. Tá? Esse cara aqui, ó. Aqui é os resistores do feedback. Aqui, ó, tá vendo? A tensão de saída. É só fazer a conta com o fator de multiplicação desse integrado. Então nós dividimos aqui 5,1 dividido por 10 igual mais 1 vezes 0,8. 1,2, ó. Eu que fiz a conta errada, mas é 1,2 aqui, ó. Aí multiplicar por 10. 1,2, tá vendo? 1,2 a tensão de saída aqui, ó. Tá? E ele tem um Zener de proteção de 2,5 volts. Então, vocês puderam observar que essa fonte possui aqui o liga e desliga do painel, aqui a tensão que alimenta o HDMI, um regulador aqui de 5 volts, um conversor step down de 5 volts DC-DC, aqui outro step down DC-DC de 1,2, aqui outro step down de 1,5 e aqui outro step down de 3,3, tá? Então, isso daí são os circuitos que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento da placa principal desta TV. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Aproveitem nossas promoções aí na loja. Aproveitem também, se você quiser e puder ajudar o canal, torne-se membro, inscreva-se, compartilhe o vídeo. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.